Boa noite a todos que nos assistem em nosso canal. Estamos ao vivo mais uma vez, hoje com Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. É um prazer retornar a essa casa. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, que nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma grande alegria tê-lo conosco novamente, o Rafael Siqueira, que pertence à Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, que é o mesmo grupo espírita de Raul Teixeira. O Rafael é conselheiro fiscal na Sociedade Espírita Fraternidade. Ele atua na área de evangelização da mocidade e também tarefas mediúnicas. É isso, Rafael? Isso aí. Ótimo. E hoje vai falar sobre o tema Evangelho segundo o Espiritismo. E nós convidamos a todos agora para nossa oração inicial. Então vamos, queridos amigos, juntos estarmos conectados com nosso Pai Criador e agradecer pela semana que passamos, pelos aprendizados, todas as experiências que nos enriquecem, às vezes as desagradáveis, mas que trazem lições que precisamos. E também queremos pedir por aqueles que sofrem, nossos irmãos desse planeta, passam por momentos difíceis, de angústia, muitas vezes não sabem aonde buscar ajuda, a quem recorrer, que permita o nosso Pai Criador que nossas preces, nossas vibrações possam ser de alguma utilidade para que a espiritualidade maior, os mensageiros divinos, possam acalmar esses corações. E pedimos também que nosso irmão Rafael esteja inspirado, intuído pelo alto para dizer palavras que nos motivem, nos despertem, e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Então, eu passo agora a palavra para o Rafael Siqueira, que, como eu já disse, vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É com você, Rafael. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez eu cumprimento a todos, pedindo ao Mestre amado que se mantenha conosco, que nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Ainda na conversa de bastidores, eu conversava com o Marcelo de como estava o dia da independência aí nos Estados Unidos. E ele me respondeu que os americanos gostam de fazer festa, gostam de comemorar esse dia da grande independência das 13 colônias da grande pátria inglesa. Mas hoje eu quero falar com vocês de uma outra independência. Porque se os Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, tornou-se independente da Inglaterra, nós, em 15 de abril de 1864, podemos ganhar a nossa independência dos vícios, dos erros, das nossas misérias morais com esta obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa proposta da noite, então, é reforçar a importância dessa obra na nossa vida, na nossa trajetória e trazer em respingos a importância dela para o nosso dia a dia. E eu quero, de uma forma abreviada, en passant, deixar que vocês possam ler a posteriori e eu deixe apenas algumas sugestões de leitura. Porque essa obra, como já dito anteriormente, ela veio a lume em 15 de abril de 1864. É a terceira obra da nossa codificação espírita. A primeira, o Livro dos Espíritos, em 1857, depois o Livro dos Médiuns, em 1861, e em 1864, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvendo a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Kardec sentiu a necessidade de que o Evangelho, aquele mesmo trazido por Jesus e que se encontra na Bíblia, pudéssemos nós, os espíritas, lê-lo, aprender com ele de uma forma que as propostas espíritas pudessem trazer esse evangelho para nós e nós o entendêssemos e nós pudéssemos vivenciá-lo nos dias atuais. Surge então essa obra, composta de 28 capítulos, um prefácio, uma introdução
e que pode e deve ser um livro de cabeceira para todos nós. E é curioso que muitas vezes o espírita sabe do Livro dos Espíritos, sabe do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós não temos o costume de ler. Eu conheço muitas pessoas que têm ricas bibliotecas, que têm o livro estampado, às vezes até com autógrafo de grandes oradores, de grandes médiuns na sua estante, mas não lê. E quando nós não lemos, é como se tivéssemos o remédio na nossa estante, na nossa mesa de cabeceira, e nós não tomássemos a draga medicamentosa. Daí, nesses dias complicados do presente, nesses dias em que nós, graças a Deus, estamos saindo da pandemia do coronavírus, desse período de quarentena, voltando aí à nossa condição de normalidade da vida, é bom ter ao nosso lado o Espiritismo, mas, sobretudo, é bom ter ao nosso lado esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz Jesus de volta, que nos traz o Evangelho de uma forma simplificada e possível de ser entendida, de ser absorvida e nos trazer segurança para os dias atuais. Quero começar os meus salpicos pelo próprio prefácio da obra, porque nós muitas vezes, ao nos aproximarmos de um livro, de uma obra, nós queremos ir direto para o primeiro capítulo. Mas em O Evangelho segundo o Espiritismo, tudo é importante, tudo é muito instrutivo. E o prefácio nos traz um texto do Espírito de Verdade que eu quero começar a estudar ele com vocês. Porque quando a gente vai logo no primeiro estrofe, o Espírito de Verdade nos fala da seguinte forma: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal qual estrelas que se movimentam sob as ordens de um comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Ou seja, os Espíritos do Senhor, porque a doutrina é a doutrina espírita. Não é a doutrina que foi trazida por um homem, não é a doutrina que é personificada numa pessoa, mas é a doutrina dos Espíritos. É a doutrina que se consubstancia na terceira revelação. Nós tivemos anteriormente Moisés, depois Jesus, e agora nós temos os Espíritos, que não estão dentro dos túmulos, mas que ganham o espaço, que são personalidades vivas, porque ninguém morre, e vêm nos trazer pela boca dos médiuns as mais variadas respostas para que nós possamos viver nos dias atuais. Quando eu estive com vocês da última vez, eu falei sobre o Consolador prometido. Pois é, o Consolador prometido por Jesus, lá em João capítulo 14, versículos de 15 a 17, complementado pelo versículo 26, quando Jesus diz aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que vos mande um outro Consolador, que ficará convosco e vos esclarecerá todas as coisas. Em verdade, falava Jesus do advento da doutrina espírita, do advento desses espíritos, dessas estrelas cadentes que viriam pela boca dos médiuns nos trazer a visão dos fatos e nos tirar das trevas da ignorância, das trevas do erro, nos dá a liberdade, a independência. Então, o primeiro respingo do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele é obra dos Espíritos, capitaneado por Kardec, codificado por Allan Kardec. Então, meus amigos, nós somos espíritas ou espiritistas. Kardec é o nosso codificador. Quando vamos para a segunda estrofe do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos uma outra frase magistral. Quando o Espírito de Verdade nos diz da seguinte forma: eis que é chegado o momento de todas as coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para exaltar os justos. Ou seja, o Espiritismo vem até cada um de nós para nos trazer Jesus de volta, para que Jesus, que andava esquecido na proposta das crenças, na proposta das ortodoxias religiosas, agora ele possa volver ao lugar de nunca deveria ter saído, o nosso coração. O Espiritismo nos traz Jesus de volta, nos traz o Evangelho de uma forma simples para que nós possamos vivenciá-lo.
Quando abrimos o Livro dos Espíritos, na questão 625, nós nos damos conta, pela pergunta de Allan Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta, a menor do Livro dos Espíritos, para que nós não nos perdesse. Vede Jesus. Porque Jesus, se é o nosso modelo, é para nós copiarmos. Se é o nosso guia, é para nós seguirmos. Então os Espíritos vêm trazer o Evangelho de Jesus, conforme a proposta da doutrina espírita. Em resumo, é isso que nos diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, leiamos o prefácio. Leiamos a introdução, quando nos fala da autoridade da doutrina espírita, quando nos traz respingos históricos, falando de quem eram os saduceus, de quem eram os fariseus, de como se organizava a vida no tempo de Jesus, nos falando de Sócrates e Platão como verdadeiros precursores da doutrina espírita, porque nós achamos que foi o espiritismo que criou os espíritos, mas não. Desde a época da antiguidade clássica, antiguidade grega, Sócrates e Platão já falavam nos daimones, que nós hoje traduzimos por demônios, mas que não são espíritos ruins, na verdade são espíritos, porque ninguém morre, nós somos imortais. Então a ideia da imortalidade, a ideia dos renascimentos, da reencarnação, já existia há 400 anos antes de Jesus vir ter conosco. Então, se o Espiritismo nos traz Jesus de volta, igualmente nos traz ideias anteriores a Jesus e que remontam à própria antiguidade clássica, os gregos, que já falavam na imortalidade, que já falavam na proposta da reencarnação. E depois nós nos damos conta de 28 capítulos, cada um mais bonito do que o outro. E se nós pararmos para pensar na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, são palavras de Jesus. Observem, não vim destruir a lei, primeiro capítulo. Meu reino não é deste mundo, segundo capítulo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, terceiro capítulo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, quarto capítulo. Bem-aventurados os aflitos, e eu não vou dizer os 28, vou deixar para vocês estudarem, porque cada um nos traz uma palavra de Jesus, uma citação evangélica, depois um trecho, um texto de Kardec e, por fim, instruções dos Espíritos. Vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena nós nos reunirmos em pequenos grupos para um fala, o outro debate, e depois nós chegamos em conclusões. Porque quando eu estou lendo sozinho, é apenas o meu ponto de vista. Mas quando eu estudo com o Marcelo, estudo com o pai do Marcelo, estudo na minha casa espírita, nós vamos aprendendo juntos. Porque um tem uma ideia, outro tem outra ideia, e é da pluralidade das ideias que nós chegamos à melhor compreensão. Nós não somos o dono da verdade, a verdade está em Jesus. Nós caminhamos para o Cristo, que é a nossa verdade. Então, desses 28 capítulos, a partir de agora, eu quero destacar alguns. Começando pelo capítulo 4, que eu já falei com vocês qual é. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Porque nós hoje, enquanto espíritas, enquanto espiritistas, sabemos da verdade da reencarnação. Sabemos que se não for através da reencarnação, nós não conseguimos entender a bondade e a justiça de Deus. Porque olhamos para o mundo, vemos misérias, vemos dores, vemos coisas que parecem disparatadas e olhamos. Qual a razão de tudo isso? Qual a razão de pessoas ricas, bem aquinhoadas, enquanto outras miseráveis? Qual a razão de pessoas doentes, e doentes desde o nascimento, aquela coisa crônica, outras gozando de perfeita saúde? Qual a razão de nós termos tantas distorções no seio do nosso mundo hoje? Será que Deus é injusto? Será que Deus obra no erro ou não? Será que nós precisamos entender Deus pela proposta da reencarnação? Porque foi Jesus que disse isso, quando no seu colóquio com Nicodemos, contido no Evangelho de João, quando aquele homem do templo foi ter com ele e lhe perguntou:
Como fazer para ganhar a vida eterna, o reino dos céus? E Jesus: ninguém pode ganhar o reino dos céus se não nascer de novo. Mas Nicodemos, que era um homem inteligente, mas ao mesmo tempo um parvo, porque era ignorante das coisas celestes. Como posso eu, um homem, voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus: olha, você é um dos maiorais do templo e não consegue entender quando falo de coisas simples. Que dirá de coisas celestes? O vento sopra onde quer e sabes que ele vem, mas nem para onde vai, nem qual é o seu sentido. Assim também o Espírito, porque ele vem e ele continua, porque nós somos imortais. Então, através da reencarnação, é que nós vamos entendendo o porquê das distorções no mundo. Porque se no mundo existe injustiça, não há ninguém injustiçado. E para que nós possamos compreender isso, eu quis narrar uma história na noite de hoje, retirada do próprio Estados Unidos. Sei que estou falando para a Flórida. Muitos brasileiros que hoje encontram-se nos Estados Unidos, trabalhando, ganhando suas vidas, muitos aqueles que aí nas terras do Tio Sam já se afeiçoaram à doutrina espírita e são polos divulgadores dessa mensagem espírita. Retornando então ao século XIX, quando um dos mais notáveis presidentes dos Estados Unidos, refiro-me a Abraham Lincoln, ele tinha o costume de ir até uma médium, está narrado num livro chamado Nettie Colberman. E essa médium, ele costumava perguntar: qual é o grande feito, qual é a grande responsabilidade de Abraham Lincoln enquanto presidente dos Estados Unidos? E ela respondia: olha, você governará num período muito tumultuado, muito difícil, porque as colônias do norte estarão em constante conflito com as colônias do sul. Veio a guerra de secessão, mas talvez a sua maior adversidade, o seu maior desafio será libertar os escravos. Libertar os negros que ainda são escravos, em sua grande parte, nas colônias do sul. Mas Abraham Lincoln conseguiu demover um congresso que era refratário à abolição da escravatura e conseguiu, na década de 60 do século XIX, promulgar a lei de libertação dos escravos. Pouco tempo depois, em 1865, para ser mais preciso, ele foi assassinado no Teatro Ford, perto de sua casa, ali em Washington, por um artista, por alguém que tinha uma certa fama e que defendia os interesses das colônias do Sul, chamado John Booth. E John atirou na sua cabeça, quando estava do seu lado, a sua esposa, os seus filhos, e o presidente norte-americano caiu ao chão, morto. Mudamos na ampulheta do tempo o século. Saímos do século XIX, vimos ao século XX, quando, na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, no início do século, nasce um pastor negro que se tornou reverendo da igreja protestante, chamado Martin Luther King Jr., que começa desde cedo mas no meu país, Abraham Lincoln já proclamou a lei de libertação dos escravos, mas as pessoas ainda andam em calçadas diferentes, as pessoas ainda têm que frequentar escolas diferentes, ainda não podem ter contato visual nas ruas. Nós temos que lutar pelos direitos civis. E ele, junto com outras pessoas, tal qual Rosa Parks, Malcolm X e outros pelos Estados Unidos afora, conseguiram que na década de 60 do século seguinte, o século XX, fosse promulgado a lei dos direitos civis e os negros efetivamente se tornassem livres. Quando ele, igualmente, na cidade de Memphis, quando chegava num hotel, um ativista saca de uma arma, Martin Luther King Jr., com 39 anos de idade, veio a ser assassinado. E o que liga essas duas histórias é que John Wilkes Booth, eu não sei pronunciar esse TH conforme vocês aí nos Estados Unidos, preciso aprender o inglês, que assassinou
o presidente Abraham Lincoln volta à espiritualidade amargurado, porque havia matado o presidente dos Estados Unidos, porque era defensor da escravidão, mas recebe da espiritualidade e, posteriormente, do próprio presidente que ele havia assassinado, a oportunidade de voltar e ressignificar os seus passos fazendo bem. Ele, que era um ator branco, retorna agora na pele de um reverendo negro para ele, que na vida passada havia perseguido os negros, agora defender os negros e igualmente ser assassinado, quando ele próprio havia matado Abraham Lincoln. Conseguem compreender a proposta da lei de reencarnação? Como nós nascemos, morremos, renascemos e progredimos sem cessar? Quando olhamos então para Deus, que possamos ver que a justiça de Deus é boa e que a bondade de Deus é justa. Nós que temos o olhar limitado, um olhar muitas vezes tão próximo das nossas coisas humanas que não conseguimos entender que a proposta da reencarnação nos explica todas as misérias do mundo. Por esta razão, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Espírito Lázaro nos diz assim, que Jesus veio escrever a primeira letra do alfabeto divino, chamada amor. O Espiritismo veio escrever a segunda letra do alfabeto divino, chamada reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não chegamos ao amor, à compreensão da justiça, à vivência das leis morais. Quando então pensamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É pensar em nós mesmos. O que hoje nos falta é aquilo que ontem atiramos fora. O que hoje o nosso corpo é deficitário é aquilo que malbaratamos em existência pregressa. Não adianta reclamar, vociferar. Cabe-nos sim ser corajosos, fazer o nosso melhor. Mas quando nos deparamos com uma situação que parece, puxa vida, e agora o que eu faço? Oremos, agradeçamos a Deus, porque se existe uma aflição, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é porque existe uma imperfeição nossa sendo expurgada, sendo corrigida, me dando a oportunidade de seguir em frente. Ave, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos permite entender por que no mundo nós recebemos o flagelo da Covid. Porque não foi Deus que criou o Covid. O Covid é resultado, obras de André Luiz. Quando o nosso quimismo cerebral, quando a nossa forma de pensar é de muito ódio, é de muito egoísmo, é de muito rancor, nós vamos manipulando vibriões na espiritualidade, no nosso psiquismo, na nossa psicosfera espiritual. E vamos criando esses bacilos, esses vírus, essas bactérias que se voltam contra aqueles que estão projetando os seus vícios. Ou seja, nós somos os agentes, somos as causas dos efeitos que voltam até nós. Possamos então pensar na frase inolvidável de Francisco Cândido Xavier. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora a fazer um novo fim. Depende de mim. Mudar a estação do meu agir para agir no bem, para agir melhor, para agir no amor, porque se eu planto paz, eu colho paz. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto fraternidade, eu colho fraternidade. Agora, se eu planto espinhos, se eu planto desavenças, se eu planto ódio, isso tudo retorna para mim. Então, quando pensarmos nas nossas adversidades, pensar nos efeitos de causas que nós mesmos plantamos. É isso que está escrito no Livro dos Espíritos, questão 737. E já que o Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve a terceira parte do Livro dos Espíritos, fazer sempre o estudo em conjunto, porque Kardec indaga: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para que o homem possa avançar, para que o homem possa se melhorar moralmente, ou seja, tudo que vem até nós é para o nosso aprendizado. Então,
aprendamos, ressignifiquemos as nossas propostas e sigamos em frente. Destacamos, então, já alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a sua importância. Agora eu quero dar um salto quântico, indo lá para o capítulo 19. Porque pensar no valor da nossa doutrina nos dias atuais é pensar na nossa fé. E o capítulo 19 do Evangelho nos diz que a fé transporta montanhas. Será que a nossa fé está transportando montanhas? Ou a nossa fé está vacilante, trôpega? Kardec teve a oportunidade de desenvolver um capítulo inteiro falando sobre a fé, mas não a fé somente de quem acredita, a fé de quem tem certeza. Porque muitas pessoas confundem o que é ter fé. Ter fé não é apenas acreditar. Porque acreditar, eu posso acreditar em muitas coisas. Eu posso acreditar que o meu time vai ser campeão. Eu posso abrir a minha janela ali agora, olhar para o céu e pensar, amanhã vai fazer sol. Mas isso é apenas uma crença. Ter certeza é algo mais profundo. Ter certeza, e eu quero que vocês peguem pelo exemplo. Eu estou com uma caneca na mão. Se eu soltar essa caneca, o que vai acontecer? Podem responder aí mentalmente. Todos sabem, ela vai cair e vai quebrar, porque é de louça. Como é que eu tenho certeza disso? É porque eu sei que existe uma lei chamada gravidade, uma lei da física. Então, se eu tenho certeza da lei de gravidade, eu devo ter certeza do amor de Deus. E o amor de Deus só me dá aquilo que é bom para mim. Só me dá aquilo que é para o meu progresso. Então, quando eu começo a ter essa certeza da providência divina, que tudo está conforme a sua vontade, conforme o seu projeto na minha vida, eu começo a raciocinar e a valorizar a minha fé. Pensemos nisso. Porque o atributo da fé para o espírita é, nos diz Allan Kardec, fé inabalável é aquela que pode acompanhar a razão em todas as épocas da humanidade. Será que a nossa fé está raciocinada? Será que a nossa fé já se faz uma fé robusta, uma fé que eu posso logicar sobre ela? Ou é uma fé que uma pessoa me diz uma coisa e eu acredito? Ou é uma fé que uma outra pessoa numa televisão diz uma coisa e eu acredito? Não. Eu vou logicar sobre isso primeiro. Eu vou submeter ao crivo da razão. Porque foi isso que Kardec nos ensinou. Kardec, quando se deu conta do primeiro fenômeno espírita, na casa da senhora de Pleine Maison, e as mesas levantavam, as mesas davam resposta, ele disse, só acreditarei quando me provarem que uma mesa tenha músculos para estalar ou cérebro para pensar, porque era lógica. Aparentemente, num primeiro momento, não fazia sentido, mas ele começou a pensar, começou a refletir, começou a estudar, começou a submeter ao crivo da razão método científico e viu que por trás de uma mesa existiam os espíritos, ou seja, do efeito nós chegamos na causa. Isso é raciocinar. E nós precisamos disso nos dias atuais, porque somos bombardeados por notícias. Muitas notícias boas, outras notícias mais ou menos, outras tantas fake. E como é que eu vou saber se a notícia é fake ou não? Raciocinando, logicando sobre ela, tendo a minha fé espírita, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o mundo vai acabar. O espírita acredita nisso? Não, não acredita. E por que não? Porque eu logico sobre a minha fé. Eu tenho esse caráter do bom senso. Vamos fazer um raciocínio? O mundo hoje, estudos científicos, tem 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Na Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não. Porque Plutão, foi rebaixado à categoria de planeta anão. Dentre esses 8 planetas, um é o nosso, o planeta Terra, no qual existem cerca de 8 bilhões de pessoas. Um somos nós. Vocês acham que Deus perdeu o controle de um pequeno planetinha em 100 bilhões de sóis, em 200 bilhões de galáxias? Não perdeu. Nós é que muitas vezes estamos perdendo a
A nossa fé. Estamos deixando de raciocinar. Então a fé espírita nos traz certeza. Nos traz a convicção de que o mundo está em regeneração. Nós estamos caminhando para dias melhores. Nós estamos numa proposta de aprender a amar mais, a servir mais, a disseminar menos guerra para fazer mais paz. Isso é fé raciocinada. O Evangelho nos traz a fé raciocinada quando um centurião de Cafarnaum vai ter com Jesus e diz: você pode curar o meu servo? Eu vou até lá agora. Não precisa, porque eu tenho um homem sobre o meu comando, basta que eu levante a minha voz e que eles fazem o que eu quero. Você deve ter anjos que estão sob as suas ordens. Basta que você diga uma só palavra e os seus anjos vão até lá. Fé raciocinada. Não precisava da presença de Jesus na casa dele. Bastava uma só palavra. Era a lógica do raciocínio. Era nós pensando na estrutura das coisas. E Jesus diz ao centurião: nunca vi em toda Israel uma fé tão robusta quanto a vossa. Então, ao pensar nos dias de hoje, é pensarmos: Jesus está comigo. Isso é ter fé raciocinada. Ah, mas se eu desencarnar, a fé raciocinada, o que desencarna é o corpo. Eu continuo vivo, porque eu sou um espírito imortal. Ah, mas tem tantos amigos meus desencarnando. Bom, nós teremos a dor saudade, mas não transformaremos em dor revolta, porque eu sei que os meus amores estão do lado de lá, estão me esperando. E um dia eu vou reencontrar com todos eles. Isso é fé raciocinada. Então, da reencarnação, para entender o amor de Deus, nós passamos para a fé que raciocina, para nós termos a serenidade, o equilíbrio para andarmos nos dias atuais. E tudo isso nós encontramos aqui. Quero agora fazer um outro salto, vindo para um outro capítulo desta obra memorável, que é o capítulo 17. Sede perfeitos, porque Jesus nos recomenda ser perfeitos. Não essa perfectibilidade de quem não erra, porque nós estamos em construção, nós erramos, mas essa perfectibilidade de procurar sermos pessoas melhores. Porque reconhece o verdadeiro espírita, capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por aquele que se esforça por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Olha o que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita não é aquele que decorou todos os versículos da Bíblia. O verdadeiro espírita não é aquele que conhece de cor e salteado tudo o que diz nas obras básicas, mas é aquele que se esforça por ser uma pessoa melhor. E como isso, Rafael? Bom, se eu sou impaciente hoje, procurar ser menos impaciente. Procurar desenvolver a paciência, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, a ciência da paz. Se eu sou orgulhoso hoje, me acho melhor do que todo mundo, acho que a minha palavra é a mais bonita, acho que só as minhas coisas que são valorosas, que são importantes, procurar amanhã reconhecer o valor das outras pessoas. Se eu sou egoísta, se eu tenho o ego inflado, procurar entender que o mundo não gira ao redor de mim mesmo. Isso é transformar-se moralmente. Mas nós hoje somos convidados a eu vou chamar de um vício, que é querer corrigir as outras pessoas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda corrigir a nós mesmos. Mas, infelizmente, nós estamos nos transformando em espíritas coach. Você sabe o que é um espírita coach, meu amigo que está me assistindo? Coach é aquele que se faz um amigo, um terapeuta, um técnico para algum assunto da vida cotidiana. Existe o coach de comportamento, existe o coach da alimentação, existe o coach da ginástica e existe o coach espírita. Porque o coach espírita é aquele que vai assistir uma palestra espírita ou está assistindo pelas redes sociais e alguém está falando. E quando o palestrante está falando, ele olha para o lado e vê a esposa, ou vê o filho, ou vê um amigo. Nossa, essa palestra de hoje é a sua cara. Parece que foi feita para você. Não, a palestra é para a gente.
O ensinamento é para nós. Nós é que projetamos as nossas misérias nas outras pessoas. Isso é um mecanismo de defesa do ego. Eu estou estudando psicologia. O que nós não vemos em nós mesmos, nós projetamos tal qual um espelho nas outras pessoas. Por isso, nós queremos corrigir o outro, mas o Espiritismo nos ensina a corrigir a nós mesmos. Querem um outro exemplo? Do Espírita Coach, estamos fazendo o culto do Evangelho no nosso lar. Abrimos um livro, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. Digamos que estejamos eu e minha esposa Gabriele fazendo o culto. E ela abre, eu abro o livro. A paciência. E antes mesmo de ler, eu já digo, Gabi, essa aqui é para você. Você precisa ser mais paciente comigo. Você precisa me tratar melhor. Veja, o Espírito mandou para mim, não mandou para ela. Mas eu estou sempre dizendo que a mensagem é para ela. Então, meus amigos, pensemos nisso. Pensemos que a grande proposta de ser espírita não é ficar brigando com as outras pessoas, corrigindo as outras pessoas, mas é mudar a nós mesmos. Nos esforçar por nos autoconhecer, nos autoaceitar e nos transformar em pessoas melhores. Diz a veneranda Joana de Ângeles que o verdadeiro espírita é aquele que amanhece e busca naquele dia ser melhor que no dia anterior. E quando vai dormir, lembrando de Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, pensa, como foi o meu dia de hoje? Será que eu agredi as pessoas? Será que nas ocasiões da minha vida cotidiana eu fiz todo o bem que eu pude? Com certeza ainda não. Porque somos seres em construção, mas sempre projetar o nosso melhor. É isso que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que nos falava Chico Xavier, quando ele dizia, o outro eu devo aceitar tal qual ele é. Porque ele está no seu time, ele tem a sua forma de ver o mundo. Quem eu devo me corrigir sou eu mesmo. E eu me recordo, já que hoje estou contando histórias dos Estados Unidos, uma pátria que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, de um grande religioso, Fulton Sheen, que fazia as mais belas pregações, inclusive pregava para os senadores norte-americanos. E uma vez, pregando para a alta cúpula do Senado americano, ele disse, a grande felicidade do mundo não é ter coisas, porque aquilo que a gente tem, a gente perde, a gente deixa. A grande felicidade do mundo é dispor das coisas, é fazer as coisas se movimentarem para que o nosso mundo se movimente, para que as riquezas gerem o sucesso, a paz social, porque no mundo todos nós somos mordomos. Essa foi a palavra dele, nós somos mordomos. Terminada a sua pregação, chegou um senador pelo estado do Texas e quis ir às forras com o sacerdote, lhe dizendo, o velho decrépito, você deve estar equivocado. Como você diz que eu sou mordomo? Eu sou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Eu sou dono de poços de petróleo, de campos onde tenho gados, tenho plantações, e eu quero que você venha comigo na próxima sexta-feira. Eu vou fretar um avião e vou te mostrar tudo que eu tenho. Eu não sou mordomo de nada. E assim foi feito. Na hora aprazada, no avião fretado pelo senador Fulton Sheen, começaram ambos a sobrevoar o estado do Texas e olhando lá de cima os poços de petróleo comuns naquele estado. As grandes plantações, áreas desérticas, tudo que está lá embaixo é meu. Quando o avião desceu na propriedade, eles começaram a conversar. Você ainda insiste que esses bens não são meus, que eu sou apenas um mordomo? E Fulton Sheen respondeu para ele, meu amigo, você tem hoje, eu quero que você frete o avião e daqui a 30 anos nós retornemos para fazer esse sobrevoo. Quando o senador do Texas lhe respondeu, hoje eu tenho 60, é bem provável que daqui a 30 anos eu já esteja morto. Pois é, você te deu a própria resposta, você não é dono de nada,
você é mordomo. Você tem essas coisas temporariamente para crescer espiritualmente, para que a sua família cresça e para que você circule essas riquezas e também faça os outros felizes. Se você se prender a todas elas, você levará essa infelicidade para a verdadeira casa, que é o lar espiritual. E o senador do Texas, borbulhando de raiva, nem chamou o sacerdote para almoçar. Ele tomou do avião e retornou para Washington, onde oficiava o seu culto religioso. Meus amigos, nós estamos no mundo para nos transformar. E grande parte da nossa transformação está em nos desapegar de coisas. Precisamos das coisas porque temos contas a pagar, porque temos obrigações no mundo, mas não podemos nos prender às coisas. Porque quando nos prendemos às coisas, elas pesam na envergadura do nosso espírito imortal. As coisas nos fazem ser egoístas, ser orgulhosos, porque perdemos a noção do que é mais importante. E Jesus nos diz, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Então, enquanto estamos no mundo, vamos ter os nossos afazeres, as nossas coisas, mas sem esquecer que o essencial é Jesus, é o Evangelho. São os bens que a traça e os ladrões não podem roer nem roubar. Fazendo agora um salto para finalizar a nossa reverência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Esse é o grande lema da doutrina espírita. Porque vejam, na época de Kardec havia um outro lema: fora da igreja não há salvação. Ou seja, se você não fosse ou católico, ou protestante, ou tivesse qualquer outra religião, você não estaria salvo. Mas isso era um dogma. Kardec propôs de uma forma diferente. Fora da caridade não há salvação. E havia uma outra corrente que ainda dizia: fora da verdade não há salvação. Mas Kardec ainda pensou diferente. O que é a verdade? Se o próprio Jesus, quando indagado por Pôncio Pilatos, o que é a verdade, ele permaneceu em silêncio. Porque a verdade talvez seja ainda incompreensível por nós. A verdade está em Deus, trazida por Jesus. E quando miramos no exemplo de Jesus, nós não vemos uma religião, nós vemos o exemplo da religiosidade. O exemplo daquele que se deu em amor, em holocausto, em perdão, deixando para cada um de nós que a proposta seria amar. E daí Allan Kardec e os bons espíritos nos trouxeram caridade, que é o amor em movimento. Proposta para vencermos no mundo, para sermos felizes, para seguir em frente. Praticar a caridade. Praticar as nossas horas sendo úteis às outras pessoas. Talvez aí nos Estados Unidos, os corações brasileiros, os corações americanos, eu gostaria de falar em inglês para atingir aos mais variados corações, mas ainda não consegui essa graça. Talvez nós não tenhamos a pobreza material que nós ainda temos aqui no Brasil, para poder ajudar pessoas materialmente, promover pessoas, que seria o melhor sentido da caridade. Mas caridade não é apenas dar coisas. É dar de nós mesmos. É sermos pessoas melhores para transformar o mundo melhor. Ser caridoso é dar um sorriso, é dar um abraço. Talvez ainda não seja possível dar um abraço físico, mas ainda é possível dar os abraços virtuais. É ser o sal da terra, a luz do mundo, povoar as nossas cidades, os nossos lugares de trabalho, de otimismo. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, questão 886, nós descobrimos que ser caridoso é ser benevolente. Volere bene, querer o bem, desejar o bem de todas as pessoas. Parar de brigar tanto. Parar de construir muros que segregam as pessoas, os que pensam de um jeito, os que pensam de outro jeito. Ser caridoso é ser tolerante, é ter respeito por aquele que está numa proposta diferente da minha. Ser caridoso é ser indulgente, dulgência, doce,
por dentro é me tornar doce, como foram doces Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, entre tantas outras pessoas. Porque quando eu me faço doce, generoso, afável, todo mundo gosta de estar perto de mim. Todo mundo gosta de escutar as minhas palavras. Eu vou fecundando as relações, ao invés de criar tantos disparates. Ser caridoso é perdoar, porque muitas pessoas vão errar. Cabe-me perdoar-lhes, mas eu também erro com muitas pessoas. Cabe a mim pedir perdão. Este é o grande desafio dos dias atuais. Não só pregar Jesus com os lábios, mas trazer Jesus para o coração. O mundo hoje apresenta as mais variadas religiões. Quando catalogamos no Brasil, tem religião para todos os gostos, imagino também que nos Estados Unidos, porque hoje o nosso maior desafio não é ser religioso, mas é ter religiosidade, é reviver Jesus, é retornar aos dias do seu evangelho, da sua simplicidade e nos fazermos irmãos, nos fazermos pessoas que vivem pelo bem umas das outras, erigirmos um mundo melhor, começando pelo mundo da nossa interioridade. Isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer. E tudo isso só é possível se nós desenvolvermos uma fé que raciocina. Singrar para a proposta da pluralidade das existências através da reencarnação. Modificar a nós mesmos através da transformação moral. E, sobretudo, praticar a caridade. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Ave Jesus. Ave o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós continuemos no estudo das obras espíritas, no estudo deste Evangelho de luz, para que possamos crescer em simplicidade, ganhando os dias da espiritualidade e nos encontrando com Jesus. Termino com um soneto de Maria Dolores, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, porque ela nos diz que onde estiver Jesus, cada um de vocês, que sois almas queridas e boas, ilusão, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, hora a hora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Muito obrigado, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Um beijo e até a próxima.